Lucas aqui, do canal Teste de Lucas. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o que é um algoritmo. Porque você está aprendendo programação, se você está aprendendo os primeiros passos da lógica de programação, você está lidando literalmente com algoritmos. Ou se você deseja aprender linguagem de programação, você vai começar a estudar algoritmos, porque algoritmos é a base da linguagem de programação, é a base da programação, da lógica de programação. Então, se você tem esse interesse, essa curiosidade, eu vou explicar hoje, nesse vídeo, o que é um algoritmo. Mas também tem outra coisa que eu queria falar, é que muitas vezes o conceito de algoritmo é muito abstrato. Imagina assim, que você nunca viu algoritmo. Se você ler essa definição aqui, talvez você não entenda. Só, assim, não vai fazer você do nada falar, não, agora eu entendi qual é o algoritmo. Agora eu sei programar, eu sei criar meu próprio algoritmo. Quem nunca programou, com certeza isso aqui não tem aquele significado real, não faz ela perceber, caraca, agora eu sei criar um algoritmo. Não, você só vai aprender na prática. Você só vai aprender quando você fazer o seu primeiro algoritmo. E esse é o propósito desse vídeo. Criar um algoritmo para quem nunca programou. Então vamos começar sem mais enrolação. E para isso, obviamente, eu vou resolver um problema. E o problema que eu vou resolver é... Esse aqui é o problema que eu vou resolver. Esse problema é, temos 1000 números. 1000 números aleatórios que está sendo gerado aqui na tela. São 1000 números aleatórios, eu não sei que números são. E eu quero descobrir qual é o maior número nesse conjunto de 1000 números. E como é que eu faço isso? Algumas pessoas vão falar, pô, bota em ordem crescente que o último número vai ser o maior. Pô, tá certo. Tá muito certo, é verdade. É uma boa estratégia. Ou alguns podem falar, coloque em ordem decrescente que o maior número é o primeiro. Verdade, também resolve o problema. Essa não é a melhor estratégia. Existe uma estratégia que resolve esse problema que é melhor que essas que foram ditas. Porque essas você vai ter que ordenar. Olha aqui, são 1 milhão de números. Imagina você colocar em ordem crescente 1 milhão de... 1 milhão não, são 1000 números. Confundi, desculpa, são 1000 números. E como você vai colocar 1000 números em ordem crescente? Tipo, não é que seja impossível, obviamente é muito possível. Uma linguagem de programação faz isso muito rápido. Só que, pô, parece que dá trabalho. No mínimo, parece que dá trabalho. E realmente dá trabalho, sabe por quê? Porque existe uma forma muito mais simples, que você não precisa ordenar para descobrir qual é o maior número. E é esse algoritmo que eu vou mostrar. E é essa estratégia que eu vou transformar em algoritmo e resolver o problema. Então, sim, algoritmo é uma coisa que resolve o problema. Temos o problema, agora falta o algoritmo para chegarmos à solução. Então, estamos aqui. Isso aqui é basicamente o nosso algoritmo. Algoritmo também não é a palavra correta, é a nossa estratégia. E isso aqui, max, é uma abreviação de máximo. E x é uma variável aleatória, que pode ser uma letra, né? Poderia ser qualquer letra, eu escolhi x, que também vai ser uma variável. Para quem nunca viu variável é tipo uma palavra que você associa a um valor. Então, tipo, max eu associo com o zero. Mas como o nome é variável, em vez de 0 aqui poderia ser 10. Ou em vez de 10 poderia ser 20, sabe? Max vai associar um valor. Só que esse valor pode ir mudando, porque é variável. Então, era essa a introdução que eu queria fazer para explicar essa lógica aqui. Agora vamos para a lógica. A lógica é, se max é a variável que guarda o maior valor, e eu vou compará-la com x, com a variável x, quando surgir um valor em x que for maior do que o valor que está em max, por exemplo, exemplificando, max tem valor 10 e x tem valor 50. Max, por definição, é a variável que guarda o maior valor. Quando x tiver um valor maior do que max, isso não é uma contradição? Sim, né? Porque max tem um valor que não é o maior valor entre x. Assim, comparando os dois, max e x. É uma contradição. Porque max sempre tem que ter um valor, no mínimo, igual a x. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar. Eu tenho que dar um jeito de, quando x for maior que max, o max pegar esse valor de x para ele, roubar o valor de x para ele não meio que deixar de ser o que ele é, né? Porque ele é a variável que guarda o maior valor.
Então, vamos exemplificar. Pô, max é 10. X é 50. Pô, max é menor do que x. Ou x é maior do que max. Isso não pode acontecer. Aí, o que eu faço? Max, sorrateiramente, pega o valor de x. Ou seja, o max vira 50. Calma aí, era melhor até apagar ele sim. O max vira 50. Mas agora eu vou escrever o 5. Pronto, max voltou a ter o maior valor, porque está empatado com x, então tá bom, tá tendo o maior valor. Aí, como eu falei, é variável. Eu posso trocar o valor de x. X agora vai ser 20. Comparo max com x. Pô, max é maior que x. 50 é maior que 20. Logo, tá tudo bem. Max continua tendo o maior valor. Pô, vou trocar o valor de x. X agora é 60. Ixi, temos um problema. O x voltou a ser maior que o max. O que o max tem que fazer? Pegar o valor de x para não ficar para trás, né? Para não ser contraditório, ser a variável que tem um nome de maior valor e não ter o maior valor. Ela obrigatoriamente tem que pegar o valor de x e virar 60. Então, essa é a lógica. Basicamente é, se max for menor do que x, max pega o valor de x para que o max sempre tenha o maior valor. Para que o max sempre tenha, em todas as circunstâncias, um maior valor. Nunca o x pode ter um valor maior do que max. Algumas pessoas podem falar, pô, isso aqui não é um algoritmo, isso aqui é uma estratégia de resolução de problemas que a gente faz para quando resolve uma questão de matemática ou física, não sei. É só uma lógica, uma estratégia. Sim, é uma estratégia. E é aqui que vem o algoritmo, no sentido verdadeiro. Você vai ter que passar isso para a linguagem de programação. E agora o algoritmo é quando você passa essa estratégia para a linguagem de programação. Aí vamos para a linguagem de programação. Aqui temos a lista de números, né? São 1000 números. Eu vou diminuir para 10 para ficar mais claro o que eu estou fazendo. Ó. Vou gerar 10 números. Ó. Qual é o maior? Obviamente é esse último aqui. Por acaso. 981.466. Vamos rodar de novo, porque eu quero que não seja o último. Ó, qual é o maior? O maior é esse aqui, ó, 626.963. E como é que eu vou capturar esse valor? Com a lógica que eu criei. Então eu vou descomentar o que está aqui. Aqui, ó, a variável max, aquela que eu já tinha feito. A variável max é igualada a zero. O i, no nosso caso, nesse caso aqui pode ser, vou mudar para x para ficar mais claro. Então o que eu faço? Pô, se o x, if x maior que máximo, ou seja, se surgir um valor maior do que a variável máximo, isso não pode acontecer nunca, o máximo pega esse valor de x para que o máximo não deixe de ser o maior valor. Pronto, isso aqui literalmente resolve o nosso problema. Você vai ver, vou executar. Ah, os valores vão mudar, porque eu estou gerando eles aleatoriamente. Então, tipo, não vai ser mais 626.963. Mas você vai entender quando eu rodar. Ó, são novos números, mas de qualquer forma ele vai capturar esse aqui, né? Não, isso é que eu não vi. Esse aqui. 971.863. Opa, ele capturou o maior valor. Porque eu usei a lógica que eu usei o algoritmo que nós falamos aqui. Só que aqui nós implementamos e a implementação foi tipo literalmente o que está escrito aqui, só que em inglês, né? If x maior do que máximo. Eu inverti a ordem, né? Mas tipo, no fim dá na mesma. Máximo recebe x. Tem uma coisa aqui tipo for, que é coisa de lógica de programação. Quem está acostumado com Python sabe isso, sabe o que está sendo executado aqui. Mas para quem não está, só imagina que o x está sendo trocado de valor várias e várias vezes e sendo testado várias e várias vezes aqui. Então, basicamente é isso que está acontecendo. E sempre quando o x for maior do que máximo, o máximo pega esse valor de x, como eu falei já aqui várias e várias vezes. Então, o vídeo é esse.
Espero que vocês tenham entendido. Isso é um algoritmo. A gente começa com um problema que é uma lista no nosso caso final foi com 10 números, que a gente quer pegar o maior, só que os números estão em ordem aleatória, então se fosse muitos números, como 1000, daria muito trabalho ordenar. Então a gente precisa de uma estratégia para resolver esse problema que não precise ordenar os números. E a estratégia que eu montei é essa. Pegar um valor que vai percorrer toda a lista, que no caso é o x, que vai percorrer os 1000 números, vai sempre estar comparando com o máximo, e quando o máximo não for maior que x, ou seja, quando tiver um valor que for maior do que o máximo, que é uma contradição, o máximo captura esse valor para o máximo continuar sendo maior. Eu sei que eu falei a palavra máximo várias e várias vezes. Se você não entendeu, vê de novo com calma. Vê realmente com calma que você vai entender o que eu tô falando. E no fim a gente resolve o nosso problema. No fim, isso aqui é uma estratégia que chega à solução, chega ao nosso objetivo final, que é achar o maior número. E agora vamos só para finalizar o vídeo, ler a definição pensando em tudo que a gente fez. Sequência finitas de regras, raciocínios ou operações que... Tá, quantas operações nós fizemos? Basicamente a gente só fez essas operações, que é comparar o máximo com x. Essa é a nossa operação. E depois, caso x for maior do que máximo, o máximo pega o valor de x. Foram as nossas operações. Aplicado ao número finito de dados. O número de dados são 1000 no nosso caso, mas poderia ser 10, que realmente é finito. Permite solucionar classes semelhantes de problemas. Essa parte aqui não agrega muito, mas se fecha assim, permite solucionar o nosso problema, ou chega ao objetivo que a gente desejava. Isso aqui seria, daria para entender tudo que a gente fez. Vamos ver aqui de baixo. Conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Faz sentido. O procedimentos lógicos foi aquilo que eu falei, que nem vou repetir porque é muito repetitivo, mas basicamente é isso aqui. A solução é o resultado final que foi impresso aqui. Então, realmente, agora essa definição faz um pouco mais de sentido a partir do momento que a gente viu um algoritmo sendo feito. Uma sequência finita de regras, raciocínio, não sei o que você aplica nos dados e nos devolve a nossa solução, nos traz a nossa solução. É isso, o algoritmo é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu sei que ficou um pouco longo, mas espero que tenha ficado bom. Muito obrigado por ter assistido até o fim.